teu desejo é ter uma casa elegante, mas tu não entende muito de decoração, não sabe muito desse mundo, então já fica comigo nesse vídeo porque eu quero te contar 4 coisas que tu precisa evitar pra ter uma casa elegante. E ó, se tu só respeitar essas 4 regrinhas, tu já vai sair na frente de muita gente. Então fica comigo nesse vídeo que as dicas são super práticas. Primeiro erro, então, que tu precisa evitar é excesso de decoração. Quando a gente fala de elegância, menos é mais, tá? Eu tenho uma frase que eu uso, inclusive, o tempo todo. Vamos botar aqui a frase. Eu falo assim: se tudo chamar atenção, nada no final das contas é importante. E quando a gente fala de criar um ambiente, criar uma atmosfera elegante, a gente precisa ter isso em mente. Um dos maiores erros das pessoas é ver tudo que elas acham bonito em lugares super diferentes, elas quererem colocar tudo num lugar só. Excesso na decoração é um negócio que não combina com elegância. E quando a gente fala de excesso, é excesso tanto de quantidade de coisas, quanto de quantidade de cores, por exemplo, a quantidade de informação, a quantidade de peso visual, né? Então, excesso é uma das coisas que a gente precisa entender que não combina. O menos é mais, ele sempre vai funcionar. Inclusive, se quer entender um pouquinho mais sobre contexto, eu já vou deixar aqui o outro vídeo que a gente tem, que é um dos vídeos mais importantes do canal. Então, depois que tu terminar esse aqui, tu vai lá e corre e pode assistir o outro, tá? Mas primeiro tu fica aqui comigo. Então vamos lá, segundo erro grotesco quando a gente fala de ambiente elegante é uma iluminação inadequada. A iluminação adequada. Meu Deus do céu. Simplifica! Segundo erro, iluminação inadequada. Iluminação branca. Gente, por que me inventaram iluminação branca fora de bloco cirúrgico? Não precisa, entendeu? Iluminação branca a gente vai usar aí em sala de procedimento médico, bloco cirúrgico, esse tipo de ambiente, tá? Casa precisa ser aconchegante, precisa ser acolhedora. E a gente não tá falando de usar aquela luz laranja horrorosa, que tem um monte de gente que tem pavor desse tipo de luz. Não é sobre isso, é sobre a gente usar uma iluminação quente, gostosa, acolhedora. Não tem como tu ter um ambiente elegante com uma iluminação branca e muito menos se essa iluminação for branca, chapada. Sabe aquela iluminação que tu tem um plafond? Polêmica, né? Eu odeio o tal do plafond central no meio do ambiente, principalmente se ele for de luz branca. Gente, aquilo mata toda a vibe do espaço. Pra quê? Não precisa, tá? Não tem como tu ter um ambiente elegante com uma iluminação central só no meio do ambiente, brancona, chapadona, fazendo uma luz que não faz sentido nenhum. Iluminação elegante, ela precisa ser pontual, em pontos estratégicos. Então é muito elegante a gente trabalhar, por exemplo, com uma iluminação de abajur, com as colunas, com as fitas de LED, com os perfis de LED para iluminar pontos específicos no gesso. Então, eu quero numa cozinha, por exemplo, eu quero iluminar toda a superfície de bancada. Trabalha com um perfil de LED muito mais elegante do que colocar um plafond chapado no meio do ambiente. Então, não erra na iluminação que tu já sai na frente também. Terceiro erro, quando a gente fala de ambiente elegante, é muita mistura de estilos, que tá muito ligado ao excesso, mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é, por exemplo, assim, misturar um monte de informação diferente, de estilos diferentes dentro do ambiente. Então, eu vou ter um negócio que tem uma pegada mais clean, mais polida, eu vou botar um negócio super rústico. Acaba que aquilo fica um monte de informação que transmite sensação diferente e não passa uma linguagem de contexto, né? Inclusive tem algumas, sei lá, por exemplo, o rústico é um negócio que geralmente não combina muito com elegância, dadas a aplicação também, né? Porque, por exemplo, assim, uma vibe meio fazano, assim, é um rústico que é extremamente elegante, mas super dosado também, né? Então não tem excesso de elementos muito rústicos, a iluminação é super bem trabalhada, então é todo um contexto para conseguir criar aquela pegada elegante com elementos mais rústicos, né? Então é importante a gente entender como que a gente vai fazer essa dosagem de estilos no nosso espaço. Ana, como é que eu aprendo isso? É olho, gente, a gente precisa treinar, tá? Então, bom gosto é uma coisa que a gente também treina, entendendo, olhando referências, visitando espaços que são gostosos, que a gente curte, também indo nos espaços e entendendo aquilo que a gente não gosta, né? Então, é importante a gente adquirir essa habilidade crítica também, né? Então, eu vou num restaurante, eu não gostei, não me senti muito bem aqui. Por quê? Começa a entender, né? Essa luz aqui não tá legal, essa mistura de elementos tá super pesada, né? Então começa cria essa habilidade, esse costume, né? De estar nos espaços
e entender se tu gosta daquele espaço ou não. E procurar elementos ali pra entender por que tu gosta daquilo ou não. Isso vai te ajudar muito mais a desenvolver um espaço que seja agradável pra ti, né? Então, busca não misturar muitos estilos quando a gente tá falando de criar uma atmosfera elegante. E aí, quando a gente fala, né, dessa mistura de estilos, uma das coisas assim que se tu cuidar, isso também já é meio caminho andado, é não misturar muita estampa, né? Tem gente que, eu quero fazer uma coisa diferente em casa e aí não sabe como proporcionar essa atmosfera diferente, às vezes acaba colocando um monte de estampa diferente nas coisas. E essas estampas não se conversam entre si, elas não têm o mesmo estilo, elas não têm o mesmo propósito de sensação. Então isso é um erro grotesco, né? Então, por via das dúvidas, fica mais na base neutra ali, que com certeza vai funcionar, e busca por poucos elementos de pontos de cor. Inclusive a gente também tem um vídeo aqui falando sobre pontos de cor, que com certeza vai te ajudar, vamos deixar aqui também, depois tu pode conferir lá. Cuidado com os excessos e com a mistura de estilos. Quarto ponto aqui, que também é muito importante quando a gente fala de elegância, é a gente não ter uma predominância de cores no ambiente que seja ou extremamente azulada ou extremamente amarelada, tá? Ó, tô aqui com uma paleta pra mostrar melhor pra vocês esse negócio da cor, tá? Então vamos começar com o que dificulta muito a composição elegante. Esses tons de bege que são muito amarelados, tá? Há um tempo atrás se usava muito esses tonzinhos aqui na parede, gente, isso aqui dificulta muito fazer um ambiente elegante. Da mesma forma, esses cinzas que são muito azulados. Então, olha como é muito mais fácil. Essas tonalidades aqui são super difíceis de a gente criar uma atmosfera elegante quando a gente tem o ambiente todo predominando nessa paleta, tá? Pode ter pontos de cor, de novo, que vão remeter essa paleta, mas não toda a predominância do ambiente. Esse tipo de tonalidade aqui, vocês veem que é muito mais elegante, tá? Então a gente não precisa ter um cinza super frio, a gente pode sim trabalhar com essas tonalidades de bege, que inclusive são maravilhosas, tá? Mas é importante que elas não tenham um fundo muito amarelado e nem extremamente azulado. Bom, era isso então. Espero que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado. Não cometa esses 4 erros que com certeza já vai sair na frente de muita gente pra ter uma casa elegante. Bom, gente, era isso. Até a próxima semana e a gente se encontra aqui pra a gente tomar nosso cafezinho.